Senhor presidente em exercício, deputado Jânio Mendes, senhores deputados presentes, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, tio Carlos, Flávio Bolsonaro, o Anderson Nogueira e a nossa deputada Tia Ju. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência 3 blocos de 10 minutos, que eu queria falar sobre 3 temas, então gostaria de 3 blocos de 10 minutos. Mas como eu sei que é impossível, vou tentar fazer o que fazia antigamente a Confeitaria Colombo, que o deputado Eliomar Coelho há de lembrar. Ele tinha um doce assim redondo, chamado 3 em 1. Vinha pessegada, goiabada e marmelada. A figada já veio depois. Primeiro era 3 em 1. 3 em 1. Mas isso é um saudosismo. Mas eu queria dizer, em primeira instância, que quando houve o Estatuto do Desarmamento, eu fiz parte desta campanha, que foi pelo desarmamento. E sofremos uma derrota flagrosa. Foi, salvo erro de memória, 7-3, o plebiscito. Mas jamais abandonei esta causa, porque eu particularmente considero mais arma, mais crime. Menos arma, menos crime. Cada um tem sua posição, respeito as divergências, mas essa posição continuo com ela inalterada, apesar do total descontrole que existe hoje na área da segurança pública. E como já me referi na discussão do orçamento, a segurança pública gasta praticamente o somatório do que se gasta em educação e saúde. Veja, 12 bilhões de reais em média por ano. Então a questão não é o tamanho do gasto, é a qualidade do gasto. Essa discussão da qualidade do gasto é que a gente precisa travar aqui no parlamento, porque não tem controle de desempenho, não tem controle da efetividade do gasto. E aí, não é só a segurança pública. Em quase nenhuma área existe o controle da qualidade do gasto. Aliás, esta seria também, deputado Eliomar, uma função precípua do Tribunal de Contas do Estado, e não simplesmente ver qual foi o espelho do gasto. A questão está na qualidade do gasto. Então, eu queria trazer essa reflexão para que a gente, em futuros debates, a gente possa discutir a qualidade do gasto, deputado Anderson, e até criar uma lei que possa exatamente enquadrar essas discussões na matéria orçamentária. Qualidade do gasto. Porque muitas vezes o orçamento é farto e o desperdício é muito grande. Então, eu diria, invertendo o 3 em 1, que essa é a questão da marmelada. Agora, vamos
a segunda fatia da discussão. Segunda fatia diz respeito ao pagamento do funcionalismo público estadual. O governo vai fazer o leilão para tomar um empréstimo de 2 bilhões e 900. 600 milhões foram para o ralo. 3 tranches. Uma de 1 bilhão, em que a moeda é dólar, a moeda do empréstimo. Outro 1 bilhão, que a moeda é real. Essa teria condições de cair no cofre, essas 2 primeiras, em 7 dias, lá pelo dia 4 de novembro, 27 leilão, mais 7, né, tem aí domingo feriado, está mais ou menos dia 4 de novembro. E a terceira tranche, em real, de 900 milhões, que aí o prazo de cair no cofre é 30 dias. Então, teríamos, sob o ponto de vista de cronograma, 4 bi, 2 bi no dia 27 no dia 4 de novembro, e 900 milhões no dia 27 de novembro. E aí tem as outras receitas que chegarão, principalmente a do ICMS, que é o puxador da receita. Praticamente 80% é ICMS. Mas o governo não apresenta, deputado Dr. Giulianelli, que tem uma preocupação forte com esse tema, um cronograma das expectativas de receita e de pagamento da folha de 16 inteira, inclusive do 13º, de 16 não, a folha inteira de 17, o 13º de 16, para que os funcionários possam se programar. Aí o governo diz assim, mas ainda o leilão não aconteceu. Tá bem, não aconteceu, então anuncie isso dia 28, porque a aflição é muito grande. E depois, faça um planejamento, já que não vai mais ter que pagar 9 bilhões de serviço da dívida, com as expectativas de receita, como vão honrar a folha de 18 e pagar o 13º de 17, porque já deve o de 16 e daqui a 2 meses deverá o 13º de 17, pelo menos do Poder Executivo. Então, senhor presidente, essa é uma questão que tem que estar na ordem do dia. Essa é outra fatia do 3 em 1. Então, eu diria assim que essa fatia já teve a marmelada, essa é a pessegada. E a última, a goiabada, senhor presidente, que é em homenagem a Vossa Excelência, que eu sei que não é papagoiaba, o senhor é cabofriense, mas está bem perto, está meio caminho do Espírito Santo. E deixei esse último em homenagem a Vossa Excelência. E ao deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim, a Procuradoria-Geral do Estado fez uma representação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal em relação à lei que eu fui autor, de que é possível fazer vistoria em débito com IPVA, e a lei também de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, desculpe-me, que é o parcelamento do IPVA para os funcionários públicos quando tiverem o salário em dia. Queria só dizer a Vossa Excelência que eles pediram liminar. Relator é o ministro Lewandowski, mas a nossa Procuradoria da Casa já apresentou
não é defesa ainda, é uma contestação preliminar à proposta da Procuradoria-Geral. E acho que a gente tem grande chance de vitória. Estou citando isso, deputado Jânio Mendes, porque muitas vezes as pessoas imaginam, está dando isenção de IPVA, e a prefeitura? Nós não estamos dando isenção de nada, de nada. Cidadão tem o direito, respeitado o devido processo legal. Por que respeitando o processo legal? Porque a via de cobrar imposto atrasado, seja ele qual for, é a dívida ativa. Então ele tem esse direito. E quando ele receber lá o certificado de regularidade da viatura, o verdinho, vai estar lá escrito, em dívida com o IPVA, montante X. A dívida continua, e ele terá que pagar, porque senão a dívida ativa vai bater na porta. Então não estamos perdoando nada. E para o Detran, o senhor vai verificar quando acabar o ano, que ele vai ter um acréscimo de receita. Por quê? Porque aquele que não ia fazer vistoria, porque não tem dinheiro para pagar o IPVA, tirará um dinheiro do bolso para pagar o Duda, que está na ordem aí de uns R$160. Ele tirará dinheiro do bolso para pagar o seguro obrigatório, que está na ordem de R$70. E também pagará as multas, senhor presidente, as multas. Então, por via de consequência, nesse final de ano, a receita vai crescer e não cair. Porque se você verifica lá, nas receitas do IPVA, elas são altas nos 5, 6 primeiros meses, que é o parcelamento em 3 vezes, e depois desaba. Então, senhor presidente, eu queria ter juntado esses 3 temas, mas como o senhor não me deu 30 minutos, eu falei em 11,25.